Fala, meus queridos, gestor na área. Estamos começando a nossa imersão de hoje. A galera tá chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Temos alguns convidados hoje aí, temos alguns mentorados também. Sabadão de sol aqui em Curitiba. E vamos aproveitar aí para falar sobre o planejamento estratégico desse segundo semestre, né? O ano passou rápido, praticamente metade do ano já foi, né? E esse é um momento bem importante, né? Acho que para todos, é um momento de análise, né, do que funcionou nesse primeiro período do ano aí, né, nesses primeiros 6 meses do ano, e analisar o que vamos fazer nesse segundo semestre, né? Então, muitas vezes aí na correria do dia a dia, a gente acaba não cuidando muito da parte estratégica, né? E esse é um momento seguro aí para a gente parar e pensar um pouquinho, né? Em relação aos processos, né, que funcionaram nesse período inicial do ano, nesse primeiro semestre, e também o que nós vamos fazer nesse segundo semestre, tá? Então vai ser essa a nossa ideia. Óbvio que com a minha experiência aqui, né, com o meu dia a dia também como dono de clínica, atendendo muitos clientes, né, a minha ideia é que eu traga para vocês aí novidades, né, tendências para que vocês possam sair daqui também com novas sugestões, novas ideias para aplicar no negócio de vocês, né? Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui nas minhas clínicas e é impressionante como os clientes, né, eles gostam de novidades, né? O que mais eles pediram, assim, em termos de sugestões de melhoria, foram novidades, né? Então, o nosso mercado, né, o mercado de clínicas, né, o mercado da saúde, o mercado da beleza, são mercados que são movidos por novidade, né? Então, foi muito legal fazer essa pesquisa e entender um pouquinho o que os clientes querem, né? O que os pacientes querem. E a maioria falou muito em relação a novidades, né, dentro do negócio, novos serviços e tudo mais, tá? Então, como é que vai funcionar a nossa apresentação de hoje, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou iniciar aqui o conteúdo propriamente dito, né? A nossa ideia é, num primeiro momento, passar um pouco pelas tendências do mercado, tá? Tendências do exterior, tendências do mercado brasileiro também. A gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado como um todo, né? No mercado de saúde, no mercado de beleza. E depois nós vamos falar um pouquinho em relação a como aplicar, né, essas tendências e também quais são as áreas que nós devemos ter atenção nesse segundo semestre, né? Então, eu sei que muitos de vocês aqui são profissionais da saúde, né? Muitos já são gestores, administradores, e um dos desafios, né, para quem é da área da saúde, para quem tem uma formação, né, na área mais técnica, né, para quem ah, ah, não tem, né, para quem não tem esse conhecimento em relação aos processos de gestão, entender quais são as prioridades, né? Então nós vamos falar muito sobre isso também, né? Falando de gestão, falando da parte financeira, né? Falando também da parte de marketing e vendas, tá? Então, trazer um pouquinho para que vocês possam compreender o que a gente chama de agenda do gestor, né? O que que o gestor precisa fazer numa clínica, né? Ah, Marcos, eu sou dono de clínica, mas eu também estou no dia a dia atendendo, fazendo procedimento, etc., né? E tenho pouco tempo. O que que eu preciso focar dentro da minha clínica, né? Essa semana eu estava fazendo uma reunião com uma dentista e ela estava abrindo a clínica dela, né? A primeira clínica dela. E ela me perguntou isso, putz, mas eu fico muito na dúvida do que eu preciso fazer, né? Como gestora, né? Para administrar a clínica, né? A parte de vendas, do marketing, as finanças, né? Então, essa é uma clareza que eu quero trazer para vocês hoje aqui também, né? O que que vocês de fato precisam fazer, o que que é prioridade dentro do negócio de vocês, dentro da clínica,
para que vocês possam conciliar, né, junto com atendimentos ou junto com outras tarefas que vocês tenham, para quem tem mais negócios, né? Quais são essas atividades principais, tá? Então, a gente vai ter bastante coisa para falar hoje e quero a participação de vocês, tá? Então, podem mandar dúvidas aí no chat, né? Falar um pouquinho do negócio de vocês, dos desafios que vocês vêm enfrentando aí no dia a dia, né? A gente sabe que o mercado hoje está muito concorrido, né? Muito concorrido mesmo. Eu já estou há mais de 15 anos, né, como dono de clínicas, né? E esse é o momento de maior concorrência, sem dúvida alguma, nesses 15 anos, né? Então, é o que eu sempre falo, né? Se você não tem uma clínica com uma gestão profissional, dificilmente hoje você vai conseguir se manter no mercado, né? Então, é muito importante ter esse cuidado, né? E esse olhar para ter realmente um negócio, uma gestão profissional no negócio, porque a concorrência está muito grande e hoje a maioria dos negócios minimamente está estruturado, né? Tem uma rede social, tem um Google Meu Negócios, tem os serviços, tem um atendimento bom, tem, né? Hoje você vê que está muito parecido, né, os serviços que todo mundo oferece, então existe uma necessidade da profissionalização do negócio, né? De vocês se tornarem realmente aí gestores profissionais para que vocês possam se manter no mercado no primeiro momento e depois crescer, expandir, né? E conquistar os objetivos aí que vocês têm no dia a dia, tá? Então é isso que eu queria trazer inicialmente aí para vocês, né? A galera tá chegando, acho que já dá para a gente iniciar aí a nossa apresentação oficial, tá bom? Então deixa eu só fechar algumas coisas aqui para a gente não ter problemas e vamos começar aqui a nossa entrega da imersão, tá? Vamos começar aqui a nossa entrega da imersão. Vocês acreditam que deu uma travada aqui no Canva hoje? A gente vai fazer a apresentação pelo Canva, né? E aí o Canva parou de funcionar. Ficou sem funcionar um tempão, acabou de voltar, para nossa sorte. Ia ter que fazer no Google aqui a apresentação, hein? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho de gestão, vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico, tá? A gente vai trazer isso de forma bem descomplicada, tá? Não vai ser nada muito técnico, não. A gente vai trazer para vocês de uma forma bem simples e prática, né? Falando um pouquinho, né, da minha trajetória, para quem ainda não me conhece, né? Então, eu sou empresário já há 17 anos, né? Tenho meu primeiro negócio é de 2007, que é o Centro Automotivo, né? Em 2009 eu comecei como dono de clínica, depois em 2012 eu abrimos a segunda clínica, na sequência veio a consultoria, né? E assim, como eu estou muito no dia a dia do mercado, né? Eu atuo no dia a dia das minhas clínicas, eu atuo no dia a dia dos clientes, né? A gente já atendeu aí mais de 2.000 clientes ao longo desses anos, né? Como consultor, a gente acaba trazendo muito essa questão da prática e de uma forma simples, né? Não adianta eu trazer aqui para vocês algo complexo, porque hoje o nosso público da consultoria, a grande maioria é profissional da saúde ou é um profissional, né, que tem uma formação mais técnica e que tem o seu negócio, tem a sua clínica, né? Então a gente procura trazer tudo de forma bem simples, de forma bem prática, para que vocês consigam aplicar isso no negócio, né? Não adianta a gente trazer aqui teorias que não sejam aplicáveis, né? Eu procuro trabalhar sempre de forma muito personalizada, né, nos negócios, né, utilizando muita tecnologia também, né? O que eu falei de profissionalizar a gestão, isso é muito importante, né? Hoje realmente a concorrência exige isso, né? E no fim das contas, as coisas dependem muito da nossa equipe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de equipe também, né? É, mas assim, o sucesso do negócio depende da equipe, né? Da gente ter uma boa equipe, porque com o passar do tempo, por mais que você tenha um negócio pequeno hoje, né? Eu tenho muitos clientes que vieram para a consultoria que eram clínicas bem pequenas, um consultório era o,
o dono da clínica mais um estagiário, né? Enfim, eles foram crescendo e no fim você depende da equipe para que as coisas aconteçam, né? Então, esses quatro elementos aqui são muito importantes na minha trajetória profissional, né? E eu acredito que são elementos que a gente precisa levar a fundo, tá? Eu gosto bastante dessa frase aqui, é trabalho inteligente, né? Por quê? Porque, assim, no fim das contas, né, pessoal, eu sei que tem muita gente na internet falando que você pode trabalhar menos, ganhar mais, né? Tem muita coisa que a gente ouve hoje em dia, mas, no fim das contas, tem que trabalhar mesmo, né? Para a gente conseguir ter resultado, tem que trabalhar, tem que estar no dia a dia acompanhando, né? Mas isso pode ser feito de forma inteligente, né? De uma forma que você consiga ser produtivo e ter mais equilíbrio, né? Entre a vida pessoal, profissional, desenvolvimento, estudos, né? Enfim, família, né? Então a gente precisa ter o trabalho, mas um trabalho inteligente que de fato dê resultado e dê retorno, né? Quem quiser receber os materiais da aula, tá? Manda para a gente aí no chat, tá? O nome, o telefone, qual segmento de clínica que você atua, né? O número de funcionários que você tem aí no seu negócio, principal desafio que você está enfrentando hoje aí no dia a dia da sua clínica, né? Que a gente vai mandar os materiais para vocês, tá? A gente vai mandar a apresentação, a gente vai mandar também o nosso relatório de tendências, né? Tudo que a gente vai trazer aqui hoje, eu vou trazer de uma forma mais resumida, mas no relatório de tendências está bem completo, tá? E vamos mandar também para vocês depois a gravação da aula, tá? Então, quem quiser receber os materiais aí, é só mandar no chat aí do Zoom, tá? Nome, telefone, segmento da clínica, número de funcionários e o principal desafio que você está enfrentando hoje aí no seu negócio, tá? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais vocês, eu vou poder direcionar um pouco mais a aula também, né? Sabendo desses desafios, então vai nos ajudar bastante aí receber essas informações de vocês, tá? Quem quiser seguir o meu Instagram, né? O meu Instagram é Marcos Egodoy, tá? Quem quiser seguir a gente lá, quem quiser fazer uma foto aí, marcar a gente, depois a gente reposta vocês, tá? E esse QR Code aqui é o meu telefone pessoal, tá? Quem quiser falar comigo, quem quiser tirar alguma dúvida mais específica, saber um pouquinho dos programas, esse é o meu telefone, tá? No slide anterior ali eu falei que eu gosto de atendimento personalizado e de fato, né, eu tenho um contato muito próximo com os clientes e quem precisar de ajuda e quem quiser conversar com a gente é só me chamar aqui que eu estou à disposição, tá bom? Ó, a galera tá mandando aqui algumas informações já, ó. Ó, deixa eu ver quem que tá mandando aqui. Rogério, bom dia, excelente esse envio dos materiais, parabéns. Show de bola, Rogério. Manda pra gente as tuas informações aí que a gente já vai encaminhando para vocês, tá? Ó, a Joyce mandou aqui para a gente também, ó. Clínica de Profissionais da Saúde. A Gracimara tá sempre com a gente aí, né, Gracimara? Um abração para você aí, tá? Espero que você goste da aula de hoje. Sameli, Clínica de Saúde Mental, gestora de profissionais autônomos. Maravilha, pessoal. Vai mandando para a gente as informações, tá? Eu vou lendo aqui e vou trazendo o tema um pouco mais específico para vocês, tá? Beleza? Então vamos falar um pouco de tendências, tá? Agora são 10h15, então ó, a gente vai falar agora uns 15 minutinhos sobre tendências, tá? E isso aqui vai ser legal para abrir um pouco a cabeça de vocês, tá? E depois a gente vai entrar um pouquinho mais na parte do planejamento, né? O que vamos fazer nesse segundo semestre, né? A partir de julho, agosto, setembro. Terceiro trimestre, outubro, novembro e dezembro, quarto trimestre, tá? Então a gente vai falar o que fazer nesse momento, beleza? Então aqui, uma análise que vocês podem fazer, tá? Uma análise que vocês podem fazer nesse momento é a análise do SWOT, tá? Ó, um dos materiais que eu vou mandar para vocês é essa apostila aqui, tá? Que é uma apostila de planejamento estratégico, certo? E aí, um dos elementos que a gente trabalha dentro do planejamento estratégico, né,
é a matriz SWOT, tá? Vocês já devem ter trabalhado ela em algum momento, ou não, né? Alguns sim, outros não. E na matriz SWOT, o que que a gente traz aqui, né? A gente faz uma análise das forças do negócio, né? O que que a gente tem de positivo, as forças internas do negócio, né? Então, por exemplo, minha clínica tem 15 anos no mercado, nós somos considerados a melhor clínica da cidade. Nós temos os equipamentos mais modernos, nós temos uma equipe já formada, estruturada, consolidada. Os nossos procedimentos injetáveis são feitos por médicos especialistas, né? Então, a gente traz todas as forças, né? Tudo que é de positivo do negócio, muitas vezes também, fazendo esse trabalho com os clientes, a gente descobre algumas coisas, né? Tem uns clientes que eu descobri, por exemplo, que eles são nota 5 no Google Meu Negócios, né? Então, esse trabalho de matriz SWOT ele é muito importante, né? As fraquezas, os pontos negativos, o que que a gente tem hoje no negócio de fraqueza, né? Então, vamos supor aqui que a minha fraqueza, eu não tenho hoje uma boa gestão de tráfego. Vamos imaginar que eu não tenho uma equipe comercial, né? A minha equipe técnica não me ajuda nas vendas, né? Então são elementos que são fraquezas do negócio internas, né? Então a gente vai anotar essas fraquezas também. As oportunidades de mercado que a gente possa ter nesse ano, né? Então, a gente vai falar muito disso agora, né? As tendências. Então, por exemplo, no meu negócio, uma área que eu não invisto muito é na parte integrativa, na parte de wellness, né? Na parte de bem-estar, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho, né? Posso trazer serviços nesse sentido, né? Uma ameaça. Hoje nós temos uma concorrência muito forte em relação aos injetáveis, né? Então, posso considerar isso uma ameaça. Muitos profissionais entrando no mercado, né? Eu dei uma aula agora no mês passado para uma cliente nossa, né? Que ela tem um curso de formação de harmonizadores, né? Eu dei uma aula lá, num dia ela estava formando 20, no outro dia mais 20, eram 40 pessoas entrando no mercado, né, para harmonização. Então, existe uma ameaça desse mercado ficar muito saturado, né? Mais do que já está. Por exemplo, um setor que está muito saturado é o de depilação a laser, né? É um setor que talvez hoje, pensando em procedimentos estéticos, né, seja o setor mais saturado, né? É, então, o que que acontece? A gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa fazer uma análise completa do negócio, tá? Então, esse aqui é um trabalho que a gente faz muito com os clientes, né? Quando a gente pensa na parte estratégica, e depois a gente vai criando as ações para poder reforçar os aspectos positivos, contornar os aspectos negativos, resolvê-los e por aí vai, tá? Então, essa análise SWOT ela é muito importante, tá? Então, depois a gente, para quem quiser os materiais aí, a apostila, a gente tem também o relatório de tendências, tá? Quem quiser aí, manda para a gente no chat aí o nome, o telefone, o segmento que depois a gente faz esse envio para vocês, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação, tá? É, Em relação às tendências, né? Então, assim, a gente tem bastante coisa, né? Bastante tendência aqui, mercado de saúde, mercado de beleza, né? Que são mercados que são muito correlacionados, né? Nós temos alguns clientes que são especificamente do mercado da saúde, né? De clínicas, clínicas multidisciplinares, etc. E também temos clientes que são da área. O pessoal está respondendo aqui, ó. Maravilha. Que também são da área da beleza, enfim, da área é, mais específica. E são áreas que são correlatas, né? São áreas que são próximas, né? E eu gosto de trazer a tendência dos dois, porque muitas vezes uma clínica da área da saúde acaba trazendo algum serviço mais voltado para a beleza ou voltado, né, para o bem-estar e vice-versa também, né? Às vezes as clínicas mais voltadas para a beleza acabam trazendo alguma coisa para o mercado de saúde, né? Então, são duas áreas que a gente trabalha bastante, né? Então, aqui, algumas tendências, né? A parte de tecnologia, mudança nas regulamentações, comportamento do consumidor, né? Então, são algumas tendências que estão acontecendo nesse ano, né?
Aqui a gente traz algumas tendências do mercado externo também, né? Do mercado americano, do mercado europeu, né? A gente tem visto, né, uma mudança no cenário em relação ao protecionismo, né? Então é uma coisa que pode nos prejudicar, né? A gente tem visto também um cenário muito voltado para conflitos, né? Então você vê que o dólar caiu agora, né? A gente não sabe com todo esse cenário incerto se ele vai subir novamente, né? Ou vai cair mais, né? Então a gente percebe um cenário externo muito dinâmico, né? E aí é óbvio que isso vai afetando, né, todos os setores, principalmente para quem depende, né, de insumos de fora, né? A gente tem clínicas aí que são da área de exames, é, da área de ressonância, né? Enfim, muitos dos materiais são importados, né? Então, é realmente uma preocupação que a gente tem em relação a esse cenário do exterior, né? E isso, óbvio, que vai trazendo impactos para o mercado brasileiro, né? Então, a gente vê muito essa questão da possibilidade do encarecimento, né, dos insumos que estão vindo de fora, né? Então, de alguma forma, a gente pode tentar ter menos dependência, né, desse tipo de insumo, né? É, e também uma tendência muito grande, principalmente na Europa, né? Que são as exigências aí em relação à parte sustentável, né? Então, também é um cuidado que a gente tem que ter, né? De cada vez mais tornar as nossas empresas sustentáveis, ter um cuidado com esse elemento que é muito importante, né? É, aqui falando um pouquinho da China também, né? Uma redução de custos aí para clínicas que utilizam insumos da China, né? Isso pode acontecer. O Brasil vem com uma relação melhor, né, com a China do que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Isso pode mudar o ano que vem, mas por enquanto é essa a tendência, né? E pensando em situações um pouco mais tangíveis para a gente aqui, né? Obviamente que a questão da inteligência artificial é um ponto, né? Eu conversei essa semana com um amigo meu que tem um curso falando sobre inteligência artificial, as aplicações, né, nos mercados, e ele me disse que em relação aos mercados que ele estudou, o nosso mercado de clínicas ele é um que vai ser menos impactado, né, pela questão da inteligência artificial do que os outros, né? Porque ainda os serviços eles são, né, a execução do serviço, a execução de um procedimento, de um exame ainda é tudo muito manual, né? Depende muito de pessoas, né? Então, assim, nesse primeiro momento, lógico, isso pensando a curto, médio prazo, né? Agora, tem muita coisa, principalmente relacionada ao setor de marketing, o setor de vendas, a gestão, que a gente pode utilizar já a inteligência artificial e também a saúde digital, né? Tem muitos processos que a gente vem conseguindo otimizar com a digitalização, né, dos processos, né? O foco na saúde mental, né? Então a gente vem observando um crescimento do mercado de bem-estar, o mercado de wellness, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque pode ser uma possibilidade de parceria, pode ser uma possibilidade é, de um lançamento de um serviço nesse sentido, né? As tecnologias vestíveis, né? Aqui estava vendo agora a nova tendência são os óculos, né? Integrados ao celular, né? Medicina personalizada e também sustentabilidade e saúde ambiental, tá? Então essas são as cinco principais tendências aí do mercado externo para o Brasil, né? Que a gente já precisa ficar de olho também. E dentro das oportunidades lá na nossa análise, né? A gente pode pensar o que faz sentido para a gente hoje do ponto de vista prático, né? Poxa, Marcos, hoje eu ainda a minha clínica não é uma clínica digital, né? É tudo no papel. Eu não uso sistemas, eu não tenho CRM, eu não uso inteligência artificial. Pode ser um objetivo estratégico nosso aí para esse segundo semestre trazer esse trabalho de melhorar, né? A nossa digitalização, por exemplo. A gente tem feito muito isso com clientes, né? Ah, Marcos, eu acho que a saúde mental seria interessante a gente trazer um novo serviço
com essa pegada, né? Então dá para a gente trazer essas tendências aí para o nosso dia a dia, tá? Falando um pouco de beleza, né? Personalização dos produtos, né? Sustentabilidade e consumo consciente, beleza e bem-estar integrados, né? Então, não é pensar só no procedimento, mas também no bem-estar, né? E o uso da tecnologia e da inovação nos serviços, né? Então, assim, um dos motivos que nos fez permanecer tanto tempo no mercado aqui, né? Eu sou de Curitiba, né? As minhas clínicas ficam em Curitiba, o público curitibano, ele é conhecido por ser muito exigente, né? E um dos elementos que nos mantiveram no mercado é tecnologia e inovação, né? A gente traz muitos procedimentos novos, a gente sabe como lançar esses procedimentos, né? E o uso da tecnologia, né? A gente tinha no passado assim um volume de colaboradores, de funcionários muito grandes, por exemplo, né? E a gente tem hoje trabalha praticamente com a metade do número de funcionários que a gente tinha no passado e com um faturamento maior, né? Então a nossa produtividade aumentou muito também em função da inovação, né? O uso de sistemas, de ferramentas, os procedimentos mais recentes, eles você tem uma necessidade menor de mão de obra, né? Eles são mais rápidos, né? Então, tudo isso é importante e a gente pode também trazer como uma tendência para esse segundo semestre, tá? Então, são alguns outros pontos aqui importantes pensando em tendências, né? Aqui a gente fala um pouquinho do mercado brasileiro, né? De beleza, aliás, do mercado mundial. Aqui a gente traz algumas análises do Brasil, né? De PCA, de crescimento de PIB, de taxa de câmbio, de desemprego, né? É óbvio que existe ainda, né? A gente teve o aumento da taxa de juros agora, né? Recentemente, então quer dizer, existe um risco grande de inflação continuar subindo, da gente continuar tendo um aumento de custos, né? Nos nossos serviços, nossos insumos. E aí tem que ter um olhar para a parte financeira, né? Hoje, eu vou dizer para vocês que com os nossos clientes, a maioria vem visando aumento de faturamento, estratégias de marketing, mas a gente precisa ter um olhar para a parte financeira, tá? Ter um custo baixo, ter uma revisão de tudo que a gente tem de contas e despesas, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, não dá para a gente focar só em aumento de faturamento. A gente tem que ter um cuidado também com a parte de custos, né? Projeção ela é positiva, né, para o mercado de saúde, né, e também, óbvio, para o mercado de beleza, né. A gente tem aqui a conscientização, né, sobre a saúde mental, bem-estar, o aumento de demanda por terapias integrativas, né, beleza inclusiva também, né. Então, atender a diferentes tipos de pele, corpos, idade, né, a gente tem visto bastante esse movimento também. E o fato é que o mercado, né, o mercado de saúde, o mercado de beleza, ele vem se expandindo, né? Então, se esse mercado vem crescendo nos últimos anos, né, por que que, de repente, a sua clínica não está crescendo, né? Se os custos vêm aumentando, tudo vem subindo, os insumos, como que eu posso manter ou aumentar minha margem de lucro? Né? Como é que eu posso ser mais produtivo no dia a dia? E com a alta de juros também, a gente tem um aumento do custo de captação de dinheiro. Né? Então, Marcos, eu quero fazer uma expansão, eu preciso de dinheiro de fluxo de caixa, eu preciso comprar um equipamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas decisões, né? Porque a taxa de juros está muito alta, né? E muitas vezes esse investimento acaba não compensando, né? Então, são alguns pontos aqui que eu acho que são importantes, né? Trazer para vocês de reflexão, tá? Beleza? Então, são essas aí as nossas principais tendências, tá? Em relação aos processos. Agora eu vou entrar um pouco mais, de forma mais prática, em relação aos principais pilares do negócio, tá? Ó, o pessoal tá mandando aqui as informações, ó. A Larissa mandou aqui. Ó, a Larissa quer expandir para outras áreas. Ó, a Eulália também, a gestão de qualidade. A Aline também, a gestora técnica. Renata. Ó, a Júlia também. O Rogério. Samely. Maravilha, pessoal. Não esqueçam de mandar o telefone só para gente, que a gente manda pelo WhatsApp daí os materiais, tá bom?
Maravilha, então, pessoal. Ó, vamos falar um pouquinho agora, mais voltado para os pilares do negócio, tá? Então, o que eu quero que vocês façam aí, né? Quero que vocês peguem aí papel e caneta, tá? Pega papel e caneta para vocês irem anotando aí as ideias, né? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego lá, ó, anotações, ó, anotações, imersão. Assim, ó, anotações e imersão. Eu não sei se quem é do papel aí, né? Quem é do papel, quem é do computador, gosta de anotar aqui, né? Então, o que que é legal? Vocês irem anotando algumas coisas, né? Então, primeiro, né? Nós falamos ali das tendências, certo? Tendências. Então, quais são as tendências do mercado do exterior ou do mercado, vou por aqui, tendências barra oportunidades, né? Tendência barra oportunidades. Quais são as tendências, quais são as oportunidades do mercado internacional, Estados Unidos, China, Europa, que vocês podem trazer para o negócio de vocês? Também as tendências do mercado brasileiro, né? Ah, Mato, pô, seria legal trazer essa tendência do bem-estar, do wellness, eu poderia trazer um serviço nesse sentido, eu poderia ter um olhar para os clientes nesse sentido. Ah, Marcos, pô, inovação, tecnologia, eu não tenho, né, algumas ferramentas, o tendência de zero paper, né, de não ter mais papel, ser tudo digital, né, enfim. Ah, tem a parte financeira, hoje eu preciso de dinheiro, de fluxo de caixa, como que eu posso captar um dinheiro barato, né? Então, é legal vocês pegarem essas tendências aí e começar a fazer as anotações, tá? Agora vocês vão observar que a gente vai trazer aqui uma primeira etapa, né? Que é uma etapa de tecnologia, tá? A gente vai falar de tecnologia e inovação, tá? Por que que esse é um tema, né? Tecnologia e inovação. Ah, Marcos, por que você não está falando é, sei lá, de contratação? A gente vai entrar um pouco na parte de equipe, né? Mas eu estou trazendo essa questão da tecnologia e inovação porque é algo que todo mundo precisa ter um olhar no negócio hoje, né? Não dá para a gente gerir o negócio sem pensar em tecnologia, sem pensar em inovação, né? E a gente aqui, enquanto consultoria, pode ser um braço para vocês nesse sentido, né? De modernizar o negócio de vocês, tá? Então, falando um pouco dessa tendência de tecnologia, de inovação, o que que a gente tem, né, de elementos que são importantes? Primeiro, digitalização de processos, né? Então, hoje tudo para a gente é online, né? Então, os agendamentos, os prontuários, contratos, né? Tudo que é papel, tudo que é documento, hoje a gente pode fazer de forma online, através de ferramentas, de softwares, né? E a gente acaba tendo um ganho grande nesse sentido, por quê? Primeiro, segurança, né? Então, se você tem isso de forma online, de forma digital, um contrato online, um contrato, né? Você pode armazenar isso de forma mais segura, você otimiza o tempo da equipe, você reduz custos com papel, com impressão, com armazenamento, com pessoas que ficam fazendo esses controles, né? Então, hoje a gente tem um trabalho muito forte de digitalização de tudo, inclusive a parte contábil, a parte de equipe, né, assinatura de rescisão, etc., né? Então, essa digitalização, ela é muito importante nos aspectos de modernização, mas também de redução de custos, né? Tá? CRM para gestão de pacientes. Isso aqui também é muito importante, né? A gente tem algumas ferramentas de CRM que a gente usa, né? E que também a gente traz para os nossos clientes ferramentas assim muito baratas, R$ 100 por mês, que você consegue fazer uma gestão muito boa, tanto dos leads, né? Os leads são aquelas pessoas interessadas que você gera através do tráfego, através da rede social, né? Pessoas que estão interessadas nos serviços, né? E a gente pode usar a CRM para fazer esse atendimento. Isso facilita muito para vocês, para a equipe, né? E também a gente pode usar o CRM para a gestão de pacientes, né? Para o sucesso do paciente, tá? Então, isso aqui é muito legal também. O uso da inteligência artificial, né? Aplicações em marketing, atendimento, né? Então, hoje a inteligência artificial ela não substitui
né? Eu estive em São Paulo agora há mais ou menos 2 semanas e um dos temas, né, da reunião que eu fui era inteligência artificial. E nós temos alguns projetos, né, de uso da inteligência artificial para atendimento, e eles são projetos que estão em andamento, mas que ainda não têm resultados consistentes no sentido de substituir, né? Então, hoje, a inteligência artificial ainda não substitui o atendimento humano, né? Ajuda, mas não substitui. Mas a gente precisa estar sempre à frente nesse sentido. No momento que substituir, nós precisamos estar nesse momento, nós não podemos estar atrasados, né? Então, isso geraria uma economia muito grande, né? Então, a gente precisa estar acompanhando isso de perto e utilizar a inteligência artificial para o que a gente pode hoje nos ajuda muito no marketing, nos ajuda muito na parte de vendas, né? Porém, não é só jogar no chat GPT e o chat GPT faz tudo. Isso não existe, tá? Só para avisar vocês, tá? A gente precisa saber o que pedir para o chat GPT. Esse que é o grande desafio. Então, eu quero fazer uma campanha. Eu boto no chat GPT, aperto o Enter e a campanha está pronta. Isso não existe, tá? Eu vejo alguns clientes falando. Aí o cliente, não, eu fiz tudo no chat GPT. Aí eu vejo que a campanha ficou uma porcaria, não deu certo, não teve resultado nenhum. Então não é bem assim. Mas o chat GPT nos ajuda a definir o nome de uma campanha, a definir um tema, a criar um script. Ele nos ajuda, mas a inteligência da criação da campanha não é dele, né? Precisa ser nossa. Equipamentos modernos, né? Então, é muito importante a gente investir em inovação, investir nos serviços certos, lançar o serviço da forma correta, né? Eu vejo muitas vezes algumas empresas lançando o serviço e não tendo resultado, comprando um equipamento caro, que não tem resultado. Por que que isso acontece? Porque não sabe como lançar, né? Então, uma campanha de lançamento ela é muito importante também. E a segurança de dados, né? Hoje a gente tem aí a LGPD, né? Então tem que ter um cuidado com a segurança também das informações, né? Dos pacientes e também o digital nos ajuda nesse sentido, tá? E aí eu quero trazer algumas perguntas para vocês refletirem. Vamos dar uma nota de 0 a 10? 0 a 10. De 0 a 10. Quanto que vocês dão aí? Pode botar no chat se vocês quiserem, viu? 0 a 10. Quanto que a tua clínica é moderna e tecnológica? De 0 a 10. Qual nota você daria? Né? Quais são os critérios? Primeiro, a tua clínica está atualizada em relação aos sistemas básicos? Você tem uma agenda online, você tem um financeiro online, você tem um CRM, você tem os prontuários e a parte de segurança todas no digital, né? Tá tudo digitalizado ou é tudo papel, né? A minha clínica se posiciona como referência em relação a novos serviços, a tecnologia? Se eu perguntar para o seu cliente, faça uma pesquisa de perfil aí com os teus clientes, né? Pergunta assim, por que você é cliente da clínica X, né? Da clínica de vocês aí? Por que que você é? Opção A, inovação e tecnologia. Ele vai clicar na inovação e tecnologia ou não? Ele não vai dar esse check, né? Como utilizar a IA para melhorar a produtividade e reduzir custos da operação, né? Então, hoje existe uma certa ansiedade em relação à inteligência artificial, né? Tem muita coisa que a inteligência já substitui, mas tem muita coisa que não, né? Então, a IA é uma ferramenta que pode nos ajudar, né? Hoje, tá? Você tem utilizado ela com os recursos que ela já tem? Você está atualizado em relação a isso, né? Agora, o que eu sempre falo é assim: Marcos, eu vou botar IA, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo, né? É a mesma coisa de é a mesma coisa de você comprar um carro elétrico e não ter onde recarregar, né? No Brasil tem isso, né? O cara compra lá um carro elétrico, aí o cara vai viajar e não tem onde recarregar o carro, né? Então não adianta a gente ter um carro elétrico, não adianta a gente, nossa, eu vou fazer um curso de IA, eu vou fazer uma formação em IA, beleza. Mas você faz o básico na tua clínica, né? Você tem um CRM, você tem scripts, você faz o tráfego da forma correta, você faz campanhas, né? Então não adianta a gente também investir numa mega tecnologia se a gente não faz o básico dentro da nossa empresa, né? Não adianta eu ter um carro elétrico se eu não tenho onde recarregar o carro, tá? Então a IA ela vai
potencializar algumas coisas, mas se vocês não fazem o básico ainda, não vai ajudar em nada, né? É só mais uma coisa que vocês estão perdendo dinheiro e tempo, né? Então, primeiro a gente precisa fazer o básico na empresa, né? Fazer o arroz com feijão, para depois a gente avançar em outros elementos, tá? E aí eu quero que vocês peguem lá a nossa anotação aqui e quais foram os insights disso, né? Tecnologia e inovação. O que que vocês precisam fazer hoje na clínica de vocês? Qual que é o primeiro passo, né? Vou dar uma dica, tá? Vou dar uma dica. Primeiro passo para mim é um bom sistema, né? Um sistema que funcione, tá? Agenda, que dê bons relatórios, né? Que você consiga. Ah, eu quero pegar aqui os meus principais pacientes desse ano. Quero pegar os principais pacientes de um determinado serviço. Quero fazer um follow, quero fazer uma venda, quero fazer um contato, quero fazer um pós-venda. Então, um sistema básico você precisa ter. Se você não tem um sistema básico, não adianta você ir para IA. Você tem um CRM hoje para fazer atendimento de leads, que você consiga acompanhar, que integre com o WhatsApp, que integre com o Instagram, né? Então isso é básico também. Já tem o CRM, já tem isso funcionando, né? A gente tem feito muito processo de fazer essa implantação de CRM com clientes, né? E a gente vê que muda muito a qualidade do atendimento, né? Então, queria que vocês anotassem aí o que mais impactou para que mais impactou vocês em relação à tecnologia e inovação, para que a gente possa trazer essas tendências aí para o segundo semestre desse ano, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal está mandando no chat aqui. Vamos ver o que a galera está mandando aqui, ó. Eulália, falta de integração dos dados, ainda com pendência de atualização e centralizado, nota 7, né? A Sami de Rodrigues, quais sistemas de CRM vocês recomendam? Depende do tipo de clínica, tá? Depende do tipo de clínica e do que você precisa, tá? Do que você precisa no CRM. Me complica implementar o CRM, saindo do papel para ele, vixe. Cara, o CRM não é muito, não, Ju. O que acontece é assim, as pessoas, muitas vezes o que acontece com o sistema, com o CRM, com tudo, né? Ah, vamos implementar? Vamos. Aí vai lá, contrata, compra. E aí, muitas vezes, o empresário e a equipe não sabem como operar a ferramenta, né? Ou a equipe delega para, o empresário delega para a equipe e não acompanha, né? Então, por isso que a gente tem feito muito esse trabalho. Eu tenho muitos clientes que nos procuram porque eles não têm, por exemplo, não tem o setor comercial, ou tem, mas não é organizado, ou eu não tenho o setor de marketing, ou tem uma pessoa lá que faz, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma consultoria e nós implementamos o comercial do cliente, né? Ontem eu estava em reunião exatamente com uma cliente nossa, a doutora Elaine, que ela é cirurgiã, né? Eu estava com a equipe dela, a gente fez a implantação do CRM, aí fizemos o treinamento da equipe, aí definimos os scripts de atendimento, definimos as metas, contratamos uma pessoa, um comercial para fazer para ela essa parte do atendimento do CRM, né? Então, assim, é um processo, tá? E aí a gente precisa seguir as etapas de implementação para que a coisa funcione, né? E aí dá certo, é legal. E as coisas avançam bem, né? Agora, muitas vezes as pessoas contratam os sistemas, os CRMs, não sabem mexer direito, não sabem como acompanhar, não sabem como cobrar, e aí vira uma despesa, né? Ao invés de ser um investimento, vira uma despesa, né? Ó, ajuda eu nota 5. Como armazenam esses documentos digitais na nuvem? Então, Gracimara, tem vários sistemas que você contrata que ele já tem tudo online, né? Principalmente sistemas voltados para o segmento, né? Então, se eu não me engano, é clínica odontológica, né? Por exemplo, o Clinicorp é um sistema que ele já tem muita coisa digital, né? Por exemplo, contrato, você tem ferramentas de contratos. Então, eu mando, por exemplo, os meus clientes de consultoria, eu mando um link, a pessoa clica, aparece o contrato, ela assina digital e esse contrato fica salvo na própria ferramenta, né? Então, você pode contratar um sistema que já vai te dar tudo digitalizado, ou você pode também contratar ferramentas avulsas, tá? Mas dá para fazer e é super legal, porque fica tudo online. E aí, quando a gente fala de ter uma empresa, quando a gente fala de ter uma empresa
uma empresa moderna para o cliente é isso também, né? Quando você tem todos esses elementos, quando você tem todos esses elementos é, modernos, né? Naturalmente, o cliente de vocês vai ver o negócio como um negócio moderno também, tá? Legal? Vamos falar um pouco agora de marketing e vendas, né? Imagino que para vocês, para muitos de vocês que querem aumentar o faturamento, Marcos, se eu tivesse um objetivo para esse próximo semestre, meu objetivo seria aumentar o faturamento. Muitos de vocês devem estar com essa visão, com essa perspectiva, né? E quando a gente quer aumentar resultado, quando a gente quer aumentar faturamento, os dois principais pilares do negócio são os pilares de marketing e o pilar de vendas, tá? Ah, Marcos, eu quero aumentar o faturamento em 10%, eu quero aumentar em 20%, eu quero aumentar em 30%, eu quero dobrar o meu faturamento. Maravilha. O que que a gente precisa focar? Marketing e vendas, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Então, o marketing é uma coisa que eu gosto muito. Sou formado das antigas, né? Já há muitos anos, mas é um setor que eu gosto muito, né? E a parte de vendas, que é a nossa especialidade aqui, né? Se você falar assim, Marcos, o que que você acha que fez a diferença nas suas clínicas nesses anos, né? O que que mais fez a diferença? Setor comercial, né? Acho que é o nosso grande know-how, assim, o que a gente realmente sabe fazer muito bem, né? Então, são os dois setores que eu entendo que são os mais importantes para atração, tá? O que que é atração? É você aumentar resultado, é você aumentar a performance, tá? Então, óbvio que aqui a gente poderia ficar, sem brincadeira, 2 dias falando sobre isso, inteiros, que a gente teria coisa para falar. O que que eu quero trazer para vocês, né, hoje aqui? O que que vocês precisam ter em termos de marketing e vendas para que o negócio de vocês prospere, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das estratégias, tá? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender qual a diferença de marketing e de vendas, né? Eu sei que muitos de vocês eu até fiz alguns conteúdos sobre isso, a gente fez até uma imersão sobre isso, né? Falando que é, vender não é fazer um videozinho no Instagram, né? Então, o marketing, ele é uma estratégia, né, de negócios, é um pilar do seu negócio, que ele tem como objetivo trabalhar dois elementos a marca, o branding, né? E também a performance, trazer novos pacientes, né? Trazer ferramentas de fidelização, você aparecer, né? Para novos clientes e também para a base de vocês. Então, se a gente pudesse separar marketing e vendas, eu diria que o marketing vai atrair e vendas vai converter, tá? É super importante que vocês tenham se possível, setores de marketing e vendas, né? Pode ser uma pessoa para marketing, uma pessoa para vendas, né? Agora, recentemente, tem um cliente nosso que a gente fez isso, né? Criamos um setor de marketing, não é? Quando a gente fala um setor, uma pessoa, tem uma pessoa para o marketing, né? E criamos um setor de vendas. Ele tinha as recepcionistas que vendiam, agora a gente contratou uma vendedora, uma comercial, né? E é o que eu sempre falo: o melhor investimento que você pode fazer na sua empresa é ter alguém de vendas, é ter alguém focado em vendas. E o segundo melhor é ter alguém focado em marketing. São as duas coisas que mais trazem retorno para o negócio do ponto de vista financeiro, tá? Então, Marcos, eu preciso fazer um investimento, eu preciso aumentar faturamento. Eu não tenho hoje um vendedor, eu não tenho um pré-vendas, eu não tenho uma pessoa para atender lead. Qual que é o melhor investimento? Uma agência? Não, o melhor investimento é um vendedor, tá? E aí, quando você tiver o vendedor, aí você pode investir em agência, você pode investir em marketing, né? Isso posto, o que que a gente precisa fazer, né? Óbvio que a gente precisa estar no marketing digital hoje, tá, pessoal? O marketing digital, e aí a gente fala de é, uma boa apresentação no Google, né? O Google Meu Negócios, boas avaliações. A gente tem feito muito trabalho com os clientes nesse sentido, de melhorar a avaliação no Google, de ter uma boa avaliação no Google, né? Ter um bom posicionamento na rede social, ter um bom Instagram, pelo menos, bem feito, com a bio definida, com os destaques, né, com conteúdo bom, tá? E hoje são as duas portas de entradas dos pacientes, né? É o Google, a pessoa vai buscar no Google, né? Ou a pessoa vai entrar no Instagram da clínica, ainda que receba uma indicação, né? Ela vai buscar, tá? Então, esses dois elementos, eles são fundamentais. Uma página, um site.
bacana também, né? E se possível, a gente vai entrar daí com a parte de tráfego, né? De tráfego pago. Tanto no Google a gente pode trabalhar, dependendo do segmento da clínica, o Google é melhor, principalmente clínicas de saúde, o Google traz mais resultados. Clínicas de beleza, de estética, a gente pode usar mais, um pouco mais o Meta, mas também o Google é interessante, tá? Para você trazer hoje volume de pessoas novas, de leads novos, de interessados novos, tem que fazer tráfego, tá? Ah, o boca a boca, as parcerias, tudo é importante, mas assim, o que traz volume é o tráfego, né? Agora, hoje as pessoas fazem o tráfego da forma errada e não tem resultado, né? Hoje, nas nossas clínicas, mês passado, nós tivemos um retorno de 20 vezes o que a gente investiu em tráfego, né? Por quê? Porque a gente tem estratégia, né? Então, a gente tem trazido muito isso também para os clientes, né? A gente tem um serviço que a gente tem de tráfego aqui também na consultoria, esse processo que realmente funciona, né? Então, é importante ter os elementos básicos, né, de marketing, tá? Então, Google Meu Negócios, uma boa rede social, investir em tráfego, de repente ter um site, uma landing page, né? Isso também é bacana, né? Produção de conteúdo, né? Ter o conteúdo correto. E a gente precisa pensar muito na experiência do seu paciente, né? E fazer essa estruturação da jornada do paciente, né? Que a gente chama de jornada do paciente, mas que também é o funil de vendas, tá? E é lógico que a gente pode trabalhar aqui com parcerias estratégicas e tudo mais, tá? Vou fazer um desenhozinho aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando e ficar mais claro para todo mundo. Deixa eu sair aqui que o negócio ficou. Aí. Ó, vamos pegar aqui as nossas anotações. Agora a gente está falando de marketing e vendas, tá? Então, o que que é o marketing e vendas, tá? E pensando um pouquinho aqui, vamos colocar aqui, vou colocar aqui, ó, jornada do paciente barra funil de vendas, tá? Porque é é uma coisa e outra também, né? Tá? Então, nós vamos ter, a primeira etapa nossa aqui é a divulgação, certo? Quem faz essa divulgação é o marketing, ok? E aí a gente vai ter aqui Google Meu Negócio. Google Meu Negócios é a busca do Google ali, tá? Quando vocês vão buscar clínica, sei lá, vou buscar um hotel. Hotel Pousada Tambor. Eu vou agora viajar semana que vem, vou procurar. Hotel Pousada Tambor. Aí vai aparecer lá no Google a localização, as avaliações. Isso que é o Google Meu Negócio, tá? Para quem não sabe. Então eu preciso ter um perfil no Instagram, né? Esse perfil ele precisa ter uma bio legal, ele precisa ter o contato direto no Whats, eu preciso trabalhar. A bio é o textinho ali, tá? O textinho que a gente coloca, né? Os destaques, os posts fixos, né? E conteúdo, tá? Conteúdo assertivo, né? Tá? Então, aqui o perfil do Instagram. Posso ter uma página ou site, uma coisa bem. Isso aqui não tem necessidade, tá? Uma opção. Hoje tem páginas a partir de R$ 1.000, aí é bem baratinho, bem legal. É bom ter, mas não é essencial, tá? Tráfego, a gente pode fazer tráfego Google, a gente pode fazer tráfego Meta, campanhas de indicação, parcerias, por aí vai, né? Então a gente tem toda a parte de divulgação, que é o marketing que vai trabalhar, certo? Depois a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a entrada desse lead, desse novo cliente, tá? Que seria já uma primeira etapa de atendimento. Quem vai fazer esse atendimento já é o setor comercial, tá? E aqui, nesse primeiro atendimento, o que a gente precisa ter, né? Primeiro, nós precisamos ter scripts de atendimento, nós podemos ter, devemos ter um CRM, nós precisamos capacitar o time comercial, nós devemos ter, né, uma pessoa específica para os atendimentos, que seria o comercial, o pré-venda, né? Então aqui a gente começa a trabalhar o nosso funil de vendas, que o nosso objetivo já é encantar o cliente, mas também
converter, né? Depois eu vou converter esse cliente, né, para uma consulta, para uma avaliação ou já para o procedimento, né? Então esse comercial vai trazer essa pessoa, né, para fazer uma consulta, para fazer uma avaliação ou já para fazer o procedimento e aqui começa a experiência dele na clínica, né? Então a gente tem lá todo o processo de confirmação do procedimento, da avaliação, a gente vai ter o atendimento inicial, né? Que pode ser uma consulta, uma avaliação ou já o procedimento, né? É, a gente tem aqui elementos internos de experiência do cliente também, né? Em relação à estrutura e tudo mais, né? A gente já pode ter também aqui um trabalho de pós-vendas, a gente já pode ter um trabalho aqui de recompra, né, vendendo um outro serviço, né? Depois a gente vai fazer o acompanhamento do paciente, visando que ele tenha resultado, visando que ele permaneça conosco, né? Depois nós vamos ter um trabalho aqui de pós-vendas, né? Nós vamos trabalhar a indicação, nós vamos trabalhar depoimento, né? Nós vamos trabalhar uma recompra com ele para que ele permaneça conosco, ter ofertas. E depois, caso esse paciente não siga conosco, nós vamos trabalhar depois um processo de resgates para que ele volte à clínica, né? Então você percebe, né, que dentro de um processo de sucesso do cliente tem muitos elementos. Elementos que são do marketing, e elementos que são do time comercial, né? E também, lógico, elementos que são do time técnico, né? Na execução do serviço. Eu estou falando aqui de vendas, né? Então a gente vai vender para o cliente novo, a gente vai vender para quem já é nosso cliente, e a gente vai vender também para quem deixou de ser cliente e a gente precisa trabalhar para voltar, né? Então, por exemplo, aqui nas minhas clínicas, o faturamento nosso hoje, 20% do faturamento é de resgates de ex-pacientes, né? 50% da base e 30% dos novos, tá? Então, é mais ou menos essa a nossa estrutura aqui comercial, beleza? Tranquilo? E aí, o que que vocês tem de reflexão desses pontos que eu trouxe aqui, tá? Vocês têm clareza do público de vocês, das ações? A tua marca está se comunicando da forma correta no digital? Você está trabalhando no Google Meu Negócios, no Meta, etc. Tráfego, né? Da forma correta? Tem um processo estruturado em relação à experiência do paciente? Você sabe exatamente o passo a passo da experiência dele? Passa por esse, depois por aquele. Esse fala isso, aquele fala aquilo. Depois nós vamos fazer um pós-vendas. Nós vamos trabalhar os orçamentos não fechados, não? Tem os melhores processos e sistemas para conversão de novos pacientes? Tem utilizado a comunidade local para divulgar os meus serviços? Tá? Então, como que está hoje o seu setor de marketing e vendas? Né? Que nota que você dá para o seu setor de marketing e vendas? E aí, pessoal? Como é que está a atração do negócio de vocês? Vamos ver se tem alguém que está nota 10 aí, ó. Ah, Gracimara, preciso dessas anotações. Ah, depois eu mando para vocês também. Tem o controle odonto contratos anamnese, fica no prontuário antigo. Me deu uma ótima ideia. Vou criar prontuários mesmo antigos e inserir documentos. Maravilha, Gracimara. Tranquilo, marketing e vendas, pessoal? Ficou muito complicado o que eu passei para vocês ali? Se ficar confuso, me avisem, tá? Eu quis dar uma visão geral de como funciona. Óbvio que se a gente for sentar, eu vou sentar com a Gracimara aqui, vamos discutir, né, a experiência do teu cliente, o setor comercial. A gente vai por etapas, né? Entender um pouco a divulgação e tudo mais, né? Mas é isso, no fim das contas, vamos pensar que a gente tem 6 meses aí, até o final do ano, né? Se a gente trabalhar um pilar por mês, o primeiro mês vamos trabalhar só prospecção, organizar o Instagram, organizar o Google Meu Negócios, preparar uma landing page, fazer tráfego da forma correta. Vamos focar só nisso em julho, por exemplo. A gente vai fazendo aos poucos, né? Tá? Mas aqui são algumas possibilidades que a gente tem dentro da parte de marketing e vendas. Ó, a Sam ele colocou, estou amando os insights.
A gente aqui, numa imersão como essa, a gente traz mais ideias, né? Do que vocês podem fazer. Esse é o nosso objetivo, né? Óbvio que a gente não consegue construir com vocês aqui o processo todo, né? Tá? Deixa eu voltar aqui, então, para a gente avançar. Então, aqui dois elementos importantes, tá? A primeira, a gestão financeira, né? Então, o que que é importante dentro da gestão financeira, né? Planejamento orçamentário. Então, ter um planejamento, ter um orçamento, quanto que vocês podem gastar no negócio, né? Então, aquela pergunta, quanto custa a sua clínica hoje? Qual que é o custo médio mensal, né? Ah, Marcos, eu não sei. Pô, tem que saber, né? Quanto que vocês podem gastar num evento? Quanto que vocês podem gastar de tráfego? Quanto que vocês podem gastar em equipe, né? Uma coisa, uma chave que eu virei esse ano aqui, talvez ajude vocês, é assim, tá dando retorno, né? Então, por exemplo, eu tinha aqui uma recepcionista. Ela tá dando retorno? Ela indica, ela faz venda de um produto, ela faz venda de um serviço, tá? O marketing, o tráfego. Ah, eu estou investindo 5 mil. Quanto está te retornando isso? Eu diria para você que se ele não está te retornando 25 mil, não está compensando. Pelo menos 5 vezes o que você investe, né? Então, as coisas precisam dar retorno, tá? Eu fiz uma análise dos nossos. A gente tem alguns equipamentos que a gente loca aqui, né? Aí eu fui lá ver, fiz uma análise. Pô, o equipamento custa 2 todo mês. Quanto que tá vendendo? Ah, tava vendendo, tem um equipamento que tava vendendo 3, 4, 2. Não, compensa. Vamos matar esse procedimento aqui. Aí trouxe o mais moderno, entendeu? Então, essa parte financeira é muito importante. Você pegar todas as contas, analisar a conta por conta, ver se está dando retorno, se não está, negociar com fornecedores, tá? Então a gente tem orientado muito também os nossos clientes nesse sentido, né? Feito junto as DREs e tudo mais, né? E alinhar muito a questão dos preços, né? A precificação, tá? É muito importante vocês terem esse cuidado. Tem cliente nosso que aumentou 2 vezes o faturamento só ajustando a precificação, que estava totalmente errada, né? Estava muito baixa e ele ajustou os valores, precificou da forma correta, aumentou o faturamento, aumentou o lucro e os clientes continuaram, né? Porque ele tinha medo de fazer o reajuste. E automatização financeira. Hoje as ferramentas financeiras elas ajudam muito no processo de automação também, para você não precisar ficar lá catando milho em tudo, né? Tá? Então, mais uma vez a tecnologia a nosso favor, né? Então a reflexão aqui eu tenho um plano, primeiro, para aumentar os lucros. O que que é o lucro? Né? O lucro é o que sobra, né? O lucro é o dinheiro final. Você vai fazer lá uma análise do teu mês. Ah, Marcos, eu faturei 100. Aí, descontando os custos aqui, sobrou 20. Então, o teu lucro é 20%, 20 mil. Como que eu faço para aumentar o lucro? Quem sabe aí como é que faz aumentar o lucro? Aumenta o faturamento, uma forma, né? Ou reduz custos. É muito mais fácil você aumentar o lucro reduzindo o custo, porque se você corta 1.000, entra 1.000 para você, né? Custa 100. No mês, você faturou 100. No mês custou 80, você lucrou 20. Se você cortar 1.000, no mês seguinte, vai para 79. Então você tem R$ 1.000 a mais de lucro. Agora, muitas vezes você aumenta o faturamento, mas o teu lucro não aumenta na mesma proporção. Por quê? Se você aumentar 1.000 de faturamento, você vai ter custo em cima desse 1.000. Imposto, insumo, funcionário. E às vezes o que sobra não é 1.000, o que vai sobrar é 500, 200. Por isso a importância do corte de custos. Então, lógico, temos que trabalhar para aumentar o faturamento? Sim, mas temos que trabalhar também para cortar os custos, tá? Como que você aumenta o teu fluxo de caixa? O que que é o fluxo de caixa? É o dinheiro em caixa, né? O que você tem para pagar os boletos no dia a dia. O fluxo de caixa, existem algumas formas de você aumentar, tá? De ter mais dinheiro em caixa. Primeiro, recebendo dos pacientes, dos clientes, de forma mais antecipada. À vista, por exemplo, via Pix, criar benefícios, programas para que os clientes paguem menos vezes. É uma forma. Segundo ponto, parcelando mais os fornecedores, né? Eu negocio muito com o fornecedor. Ah, isso aqui é como? Ah, em 2 vezes no boleto. E se eu pagar no cartão? Ah, no cartão em 3, então paga no cartão. Então, negociar para aumentar o parcelamento sem juros, né? E o terceiro ponto é o estoque. Reduzir o máximo possível o seu estoque.
né? Fazer o mínimo de fazer estoques curtos, né? Uma semana, 15 dias, um mês, né? Evitar de fazer estoques muito longos. Isso também deixa mais dinheiro em caixa, tá? São algumas formas. E a redução de custo. Redução de custo é sentar, pegar tudo que você tem de fornecedor e fazer negociação um a um. Eu estou fazendo isso nas minhas empresas agora, né? Eu peguei todos os insumos e negociei. Todas as empresas que a gente loca, estou negociando. Estou indo campo a campo, entendeu? Daqui a pouco, funcionários, estou reduzindo também, né? Então, são algumas reflexões aí em relação à parte financeira, tá? Isso é muito importante, tá? Então, vamos pensar aqui, né, do que a gente conversou. Vamos voltar lá para a nossa anotação. Então, vamos lá, ó. Tendências e oportunidades. O que que a gente tem de oportunidade? Tecnologia e inovação. Marketing e vendas. De tudo que eu falei, o que que vocês acham que é mais importante para vocês hoje? Ah, Marcos, de tudo que você falou, hoje para mim é o meu perfil de Instagram. Preciso melhorar o perfil de Instagram. Legal. Parte financeira. Quatro, né? Finanças. Financeiro. Finanças. Puta, Marcos, de tudo que você falou, reduzir custos. Para mim hoje é o mais importante. Legal. Vou rever isso. Maravilha. E aqui agora falando um pouquinho da cultura organizacional, tá? Falando um pouco de equipe, né? Então, assim, ressaltar o papel da equipe no sucesso estratégico, tá? Eu sei que se eu abrir aqui para vocês, né? Deixa eu ver o que o pessoal está mandando no chat. Preciso entender um cliente, a aula ficará salva. Fica assim, manda para a gente o teu telefone aqui, que eu encaminho para você depois a gravação, tá? E também encaminho os materiais. Maravilha? Ó, é o Lália, atuação em hospital universitário. Legal, maravilha, Lália. Estou falando um pouquinho aqui da nossa equipe, tá? Assim, pessoal, se eu entrar em discussão com vocês aqui, né? Ah, provavelmente quem é empresário vai reclamar da equipe, né? O empresário tá, não tem mais gente boa, isso e aquilo, né? Então, óbvio que a gente tem uma dificuldade hoje no mercado, né? As pessoas não estão fáceis de trabalhar. Tá falando com meu pai agora sobre isso também, né? Meu pai é empresário também. Enfim, tá? O que que a gente precisa focar, né? Primeiro, a gente precisa entender que a equipe é um ponto fundamental, né, um ponto importante no funcionamento do negócio, tá? Então a gente precisa contratar bem, né? Então, primeira etapa, contratar bem, né? A gente tem feito algumas contratações para clientes aqui. Contratar as pessoas certas, com as características, com o perfil, com a idade, né? Segundo, a gente precisa dar clareza nas atividades, no descritivo de cargo, né? Então, por exemplo, a gente contratou agora aqui uma estagiária. É muito fácil eu contratar, porque eu já tenho o descritivo de cargo dela. Ela sabe exatamente quais são as tarefas, eu monto uma agenda para ela, ela sabe o que ela vai fazer momento a momento. Então, essa clareza ela é muito importante, né? E a maioria das clínicas não tem isso. Então, o funcionário entra e não sabe muito bem o que fazer, você às vezes também não sabe e não dá certo, né? O engajamento, né? Criar um ambiente de trabalho que motive a equipe, ter metas compartilhadas, premiações, né? E capacitar os colaboradores, tá? Então, essas etapas, pensando no desenvolvimento da equipe, é muito importante. Contratação, integração, treinamento, equipe, bom ambiente e também metas, premiações adequadas para que você continue motivando o colaborador, tá? Então, quais são as reflexões que eu trago para vocês? Primeiro, como é que está o processo de contratação, tá? Você tem um plano de remuneração moderno e adequado, com premiações individuais, com premiações em grupo? Isso aqui a gente tem feito muito para os clientes também. Isso faz muita diferença, tanto na contratação das pessoas certas, como na manutenção, né? Como posso atuar no que está sob o meu controle? As pessoas ficam muito focadas no que está fora do controle dela. Ah, o funcionário vai faltar. Ah, o funcionário pediu a conta. Ah, o outro fez fofoca. Tá, mas o que você pode fazer em relação a isso? Quando ele falta, o que que você faz? Passa a mão na cabeça? Ou você adverte? Ou você tem. Ele perde uma premiação por causa disso, né? Então, esses elementos aqui são muito importantes dentro da parte de equipe, tá bom? Então, quero que vocês anotem aí também, dentro do documento de vocês, equipe, né? O que que eu preciso melhorar em relação à equipe?
Ah, Marcos, de tudo que você falou, eu acho que é a parte de remuneração. Eu preciso ter metas, indicadores e premiações mais adequadas, por exemplo, né? Então, o que que vocês observaram aqui? Que a gente começou a elencar os nossos principais pontos de melhoria no semestre. Então, em tendências. Tendências eu acho que foi a questão do CRM. Aliás, tendências foi a questão de lançar um serviço voltado para a área do bem-estar. Então, esse aqui é um dos nossos objetivos para esse semestre. Tecnologia e inovação. Pô, Marcos, eu vi que uma necessidade que eu tenho é de um CRM. Marketing e vendas. Do marketing eu vi que o meu perfil do Instagram precisa ser melhor, tá? Finanças, eu preciso reduzir custos. E equipe, eu preciso melhorar a remuneração. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho 5 elementos de melhorias importantes para o próximo semestre. O que é mais importante? Marcos, de tudo que você falou, o mais importante é reduzir custos. Beleza. Então a gente começa a criar aqui uma ordem de prioridades. Depois eu vou para a remuneração, depois eu vou para o Instagram e por aí vai, né? Então a gente começa a criar o nosso planejamento, que é o nosso tema agora aqui, tá? A gente começa a trazer para o planejamento esses elementos, tá? E aí, o que que é importante nesse sentido? Definir esses elementos de prioridade, né? Então, ó, Marcos, eu vou começar criando um novo programa de remuneração. Então, a gente vai criar o quê? Primeiro objetivo estratégico, criar um plano de remuneração adequado. Aí, qual que é o meu objetivo? Aumentar o engajamento e manutenção e retenção da equipe. Qual o prazo? Eu vou começar a formatar no dia 1º de julho e vou apresentar para a equipe 1º de agosto. Quem são os responsáveis? Eu, o financeiro, e eu vou contratar uma consultoria para me ajudar, né? Quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho um recurso aqui para gastar com a equipe de X% do faturamento, ou de X mil, né? E aí você vai criar esse programa, né? O segundo objetivo vai ser o Instagram. Então eu preciso, qual que é o objetivo? Melhorar a apresentação do Instagram, criar conteúdos mais envolventes e trazer novas pessoas através do Instagram. Primeira etapa, vou arrumar minha bio. Segunda etapa, vou colocar um telefone direto aqui para atendimento e vou colocar uma pessoa para fazer esse atendimento. Terceira etapa, vou criar novos conteúdos. Prazo, do dia 1 de agosto a 1 de setembro. Depois isso vai ficar recorrente, né? Então, nós precisamos criar esse plano, etapa a etapa, criar o como a gente vai fazer e fazer esse acompanhamento ao longo do semestre. Então, pontos de reflexão, né? Qual o meu principal objetivo para 2025, pensando no segundo semestre, julho a dezembro? Qual o meu principal objetivo, tá? Se eu tivesse que escolher um objetivo, qual seria? Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Marcos, o meu principal objetivo é aumentar o faturamento. Eu quero faturar 5 milhões no segundo semestre, aumentar 20%. Legal. Para você aumentar 20%, quais são os 3 principais pilares que você precisa para atingir esse objetivo? De tudo que você falou para aumentar o faturamento, eu preciso, primeiro, montar um plano de remuneração para a equipe, para motivar. Segundo, trabalhar melhor o meu setor comercial, eu preciso desenvolver o setor comercial. E terceiro, eu preciso criar um setor de marketing, né? O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Tá? E quais são os recursos que eu tenho? Marcos, eu quero fazer tudo isso, mas eu não tenho agência, eu não sei como treinar a equipe, eu não sei como definir um plano de remuneração, né? Eu preciso de ajuda nesses elementos. Você tem esses recursos? Marcos, sozinho eu não consigo fazer, eu preciso de ajuda, né? Então, esses pontos também são importantes, né? Vocês entenderem até que ponto vocês têm estrutura para atingir e para fazer esse trabalho,
ou não, né? Então é isso que é importante que vocês analisem também, tá? Ó, a Sammy perguntou dos cursos e sistemas também. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, uma. Agora sim, lógico, né? Quem quiser seguir o processo sozinho, né? A gente trouxe todo o conteúdo aqui. Para quem quiser o nosso auxílio, né? Para quem quiser o nosso auxílio, eu vou trazer uma oportunidade, tá? Marcos, eu preciso de ajuda para executar esse plano, né? Um modelo que a gente traz de mentoria, que eu gosto bastante, é a mentoria Black, tá? Que ela é ideal justamente para esse tipo de movimento, né? De auxiliar vocês na implementação de um plano, né? O nosso plano aqui seria fazer esse trabalho nesse segundo semestre, tá? Mentoria Black é um modelo individual, tá? Normalmente a gente trabalha de 4 a 6 meses, né? Depende do número de reuniões que a gente faz mensal, né? Mas é no mínimo 4 meses de trabalho. E esse formato é um formato que eu atendo vocês individualmente, né? Aqui a gente teve um encontro em grupo, né? Mas a gente tem também os encontros individuais, tá? Como que funciona essa mentoria, né? É uma mentoria de 7 encontros individuais, tá? Então teremos 7 encontros individuais ao longo desse período. Além disso, vocês vão ter aulas em grupo também, como essa que a gente teve, né? Aulas mais específicas de marketing, de vendas, de gestão de equipe, de finanças, né? Acesso à nossa área de membros. Essa aula que eu estou dando para vocês aqui é uma aula mais geral, mas a gente tem na área de membros aulas bem específicas para você se formar como gestor, né? Uma pergunta que eu recebi ali. Tem algum curso de formação? A nossa área de membros é uma área de membros de formação, do básico até o avançado, né? De como você vai é, estabelecer elementos básicos da sua clínica, finanças, vendas, marketing, etc., até a parte avançada também, tá? Então a gente vai ter toda essa formação dentro da área de membros, né? Contato direto comigo, né? Diferente de outras mentorias aí, a gente sempre faz esse trabalho 1 a 1, então você vai falar direto comigo sempre, né? Todo mês a gente traz novas reuniões falando de tendências, de ferramentas, né? De sistemas. Acesso a ferramentas, né? Então a gente vai ter lá planilhas, inteligência artificial, né? Apostilas para vocês poderem se desenvolver. Desenvolvimento da equipe, dentro da nossa área de membros, a gente tem vários conteúdos para a equipe também, equipe técnica, equipe comercial, equipe de marketing, equipe financeira, tá? Então é um desenvolvimento para o gestor e para a equipe. Toda a consultoria a gente começa sempre com diagnóstico, né? Então, além do que vocês já observaram de falhas no negócio, de pontos cegos, a gente vai trazer através do diagnóstico. 4 meses de acompanhamento e também, se você quiser trazer uma sócia, um marido, a sua esposa para participar, você vai ter acesso à segunda cadeira, tá? Nós vamos liberar uma vaga somente para esse encontro, tá? Então, o investimento é de R$ 5.500 à vista, com desconto, ou em até 12 vezes de 550, tá? Quem quiser aproveitar essa vaga aqui, é só clicar nesse QR Code, tá? Ou aqui tem o meu número também, se quiser me chamar no WhatsApp. A gente liberou essa vaga aí da mentoria Black, tá? Para quem quiser vir com a gente, um valor especial aí para quem participou da reunião de hoje, tá bom? Então, quem quiser ter esse acompanhamento nosso aí pelos próximos meses, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui também no chat, ou se vocês quiserem falar comigo direto no WhatsApp. Assim que terminar a reunião, eu vou estar também online aí no WhatsApp, tá bom? Mas quem quiser tirar alguma dúvida aqui, pode perguntar direto também aqui no nosso chat. Ó, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, a Sami lhe perguntou, né, se indica algum curso, formação, especialização sobre gestão. Eu indico os nossos programas, Sammy, porque aqui é uma coisa, ó, uma pegada mais prática, né? Se você for fazer uma pós-graduação, um MBA, se você for fazer um curso mais técnico, assim, do ponto de vista de gestão, né? Você vai ter um tempo longo e muitas vezes não é aplicável para o dia a dia do negócio, né? Então, hoje, se você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um MBA, você vai fazer uma especialização, um mestrado, você vai pagar, você vai investir, né? 50 mil, 60 mil, 100 mil, né? Então, aqui é um investimento bem acessível, justamente para que vocês possam ter esse conteúdo, tá? A Eulália mandou ali também
algumas informações da área dela, legal. A Valdirene pediu para receber o conteúdo, aqui a gente vai mandar, tá? Maravilha também. Pessoal, tem alguma dúvida mais específica do negócio de vocês que vocês querem tirar? Tem alguma questão que vocês querem trazer aí? Se quiserem mandar para a gente aqui também. Deixa eu até liberar Vou até liberar vocês aí, caso alguém queira abrir o vídeo, tá? Ó, liberei aí para vocês o vídeo, tá? Se alguém quiser ativar o som, renomear, iniciar vídeo. Maravilha. Aqui, ó. Maravilha. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aí para a gente no chat ou pode fazer a pergunta ao vivo aqui também, tá bom? Para receber os materiais e a gravação é só mandar aqui, tá? O nome, o telefone, que a gente encaminha para vocês também, tá? Se alguém não mandou aí, pode mandar. Ó, obrigado, Ana. Valdirene, queria saber sobre o aumento da equipe de dentistas parceiros na clínica. Aumento da equipe de dentistas parceiros na clínica. Olha, Valdirene, o que a gente tem visto com os clientes, né, é o seguinte: se você tem uma clínica odontológica já, né, com um volume bacana de pacientes em um determinado serviço que você oferece, né? Então, Marcos, o meu foco aqui são lentes, a parte estética, e eu quero trazer um outro profissional aqui para fazer profilaxia, eu quero trazer um outro profissional para fazer cirurgias, etc, né? Então, primeiro você precisa ter um volume bom de pacientes na tua clínica para você fazer essas indicações, né? A partir desse momento que você identifica que você tem esse volume bom e que você pode trazer parceiros, nosso primeiro objetivo vai ser, beleza, quem serão esses parceiros, né? Quais áreas eles atuam? E aí a gente vai fazer uma busca dentro do mercado, quem são esses potenciais parceiros. A gente pode fazer busca no Google, a gente pode fazer busca no Instagram, né? E aí, a partir do momento que a gente tem esse mapeamento, pensar na proposta. A gente pode fazer isso juntos, elaborar uma boa proposta, né? O dia que ele vai atender na clínica, fazer essa elaboração de proposta. Então, definir o dia que você quer que esse parceiro atenda na clínica, carga horária, os valores, né? E aí a gente elabora essa proposta e busca os possíveis parceiros e faz uma abordagem. Eu trouxe um profissional para atender aqui nas minhas clínicas de São José do Rio Preto, vai vir semana que vem, que a gente não tinha um profissional aqui em Curitiba, eu fui buscando e vou trazer um profissional de São José do Rio Preto, né? Então, a gente pode fazer esse mapeamento e essa busca para que você tenha um aumento de faturamento, né? Você tenha outras opções de serviço para o cliente. E isso é muito legal, né? Porque faz com que o cliente permaneça dentro do teu negócio, né? Que ele não saia, de repente ele sai, faz uma coisa fora e acaba fazendo outra, né? Então, isso é muito importante também para o sucesso do negócio, tá? É isso que você perguntou? Me responde aí, Valdirene, se eu te ajudei. Maravilha. Mas dá para fazer isso sim, tá? Dá para fazer isso sim. Pode ser um objetivo estratégico para esse segundo semestre. Quero aumentar o número de parceiros na minha clínica, né? E aí a gente define esse objetivo, cria o plano e vamos em busca de resolver essa situação. É bem assim que a gente faz. Meta, plano de ação e execução. É isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveitem aí, mentoria free. Mentoria free. Tranquilo? Maravilha, então. Quem quer os materiais mandou aqui o telefone? Show de bola. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Obrigado por estarem conosco aí nessa imersão. Quem quiser falar comigo, vou deixar mais uma vez aqui
QR Code e o telefone, tá? Então, quem quiser falar com a gente aí no particular, é só colocar o QR Code aí ou me chamar nesse número, tá? Para poder ajudar vocês em algum ponto específico. Ou também, se vocês quiserem aproveitar essa vaga aí da mentoria, a gente está à disposição, tá? Temos outros programas também, além desse, programas de investimento menor, programas de investimento maior, tá? Então, a gente faz um trabalho aí bem personalizado. Quem quiser é só me chamar, tá bom? Valeu, Eulália, obrigado. Valeu, obrigado pelo feedback aí. Um ótimo final de semana para vocês, bom descanso e tamo junto. Qualquer coisa é só chamar a gente lá no WhatsApp, tá? E também tô no grupo lá de vocês, no grupo VIP. Qualquer coisa é só chamar a gente no grupo VIP. Valeu, um abração, fui!